É uma alegria muito grande poder ter conosco nesse congresso o pastor Davi Merck, com esse tema, integrando a palavra de Deus na família. O pastor Davi Merck sempre faz questão de estar junto com a sua esposa, ele depois vai explicar por que ela não pode acompanhá-lo neste momento aqui. E louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e queremos passar aos irmãos, então, a palavra para que fale ao nosso coração. Tá bom? Muito obrigado, pastor Gilberto. Bom dia para todos. Bom dia. As misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã, em todas as nossas vidas. Ontem à noite nós ouvimos um desafio sobre o futuro, sobre 5 caminhos, não somente para a PEC, mas para todos nós. A oração, acabamos de orar. A fidelidade à palavra, nós acabamos de cantar. E agora nós vamos estudar na palavra de Deus. Uma vida de fé, um Deus do impossível. Uma vida que faz o trabalho de evangelismo. E nós aqui focando especificamente o evangelismo daqueles que têm uma vida inteira até Jesus voltar para servir a Ele. E nossos corações são gratos. A gratidão por tudo que Deus tem feito em nós e através de nós pela sua infinita misericórdia e graça. O nosso tema, integrando a palavra de Deus na vida familiar, fala mais do presente. Nesses congressos da APEC, o pastor Gilberto, a equipe, tem feito questão de não somente falar do nosso ministério para outros, sem lembrar que nós temos que importar primeiro o que nós exportamos. E que Deus ama a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos e sobrinhos, as crianças tão próximas de nós. Integrando a palavra de Deus na vida da sua família, com seus sobrinhos, com a sua família. O pastor mencionou que a minha esposa não pôde estar aqui. Gostaria que continuassem os slides aqui, por favor. Isto. Ela não está aqui pelo fato de que está cuidando da nossa netinha, da nossa filha adotiva. Nós adotamos uma criança depois de termos 5 dos nossos, uma criança com 10 anos de idade, e que agora tem 2 filhos, mas ambos com algumas deficiências. E a pequena Radassa nasceu 6 meses atrás, no dia 20 de maio, mas até semana passada nunca tinha saído do hospital. Já fez cirurgia de coração, tem traqueostomia, faz inalação, aspiração, toma 7 remédios, e finalmente o hospital achou por bem enviá-la para casa, para minha casa, para meu escritório, que não existe mais. Virou um quarto hospitalar, e a pequena Radassa está sendo cuidada principalmente 24 horas por dia pela minha esposa. Então Deus mudou o nosso ministério, está mudando, e principalmente agora da minha esposa, que já criou 6 filhos, nós temos 14 netos. Eu vou mostrar uma foto para provar para os irmãos que não acreditam, uma jovem assim ter 14 netos, mas a pequena Radassa tem menos de 3 quilos e não cresce. Então, é um pedido de oração para os irmãos, mas também Deus está pedindo que nós pratiquemos o que nós ensinamos. Integrando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus em casa. Se alguém não cuidar dos seus, é pior que um incrédulo, um descrente. Então orem pela Caruçu, a minha esposa, estaria compartilhando comigo as palavras mais práticas do nosso tempo aqui. Eu queria contar uma história que ilustra um pouco essa ideia da necessidade de integrarmos a palavra de Deus em nossas famílias.
Eu vi a história de um jovem japonês que fez intercâmbio com uma família brasileira e passou alguns meses com aquela família. Eram evangélicos, frequentavam a igreja e todo domingo o jovem japonês de uma outra cultura, de uma outra religião, estava lá na igreja ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os cânticos. Chegou o fim do seu intercâmbio, mas na despedida ele tinha uma pergunta queimando em seu coração. E ele falou para seus anfitriões, que viraram quase pais para ele. Ele disse: só tem uma coisa que eu não entendo da cultura e da religião de vocês. Ele disse o seguinte: lá no Japão nós adoramos os nossos deuses dentro das nossas casas. Por que vocês crentes não adoram o seu Deus dentro de casa? É uma boa pergunta. Falamos muito para os outros, ensinamos as nossas classes, mas e em casa? Tantos não praticam a sua fé dentro de casa. Gente, eu preciso que mantenham a imagem aqui, por favor, senão eu vou me perder e aqui não está funcionando também. É isto. Talvez alguém tenha que acionar quando eu aponto lá. É uma tragédia quando o povo do livro afasta o livro, a palavra de Deus, do seu dia a dia. Nós mesmos, às vezes, ficamos perdidos diante das decisões mais básicas da vida, como ratos vendados no labirinto das decisões. E nós temos a bússola nas nossas mãos, mas nós não consultamos. Mas, meus amigos, eu diria que uma tragédia até maior é o ditado popular que diz: casa de ferreiro, o quê? E se fosse casa de obreiro, filho do diabo? Esse não é o nosso desejo. Mas para isso nós temos trabalho a ser feito. Não somente exportando para os outros, mas também dentro da própria casa. Pastor, não sei se tem alguém que poderia ficar de plantão lá, porque que alguém avance, porque parece que o alcance aqui não está. Tem que ficar bem atento, porque cada vez que eu aponto é para avançar. Muito obrigado. Essa tragédia está tomando conta de muitos e muitas famílias. E não queremos que seja verdade sobre nós. Deus deu para mim, para minha esposa, uma paixão pela família, mas em termos bem específicos para a família do obreiro, do evangelista de crianças, para a nossa própria família. Lou Priolo, no seu livro O Caminho para o Filho Andar, diz isso: encontrei um número impressionante de cristãos que creem que são capazes de crescer em graça, sem o tempo regular e contínuo na palavra, leitura bíblica, estudo, memorização, meditação, um ouvir ativo da pregação e do ensino bíblico. Ele continua: não importa quanto tempo você gasta orando, ou jejuando, na comunhão com outros cristãos, ao ministrar ou testemunhar para os outros, caso não esteja investindo tempo na palavra de Deus, eu diria em casa, na família. Para todos os efeitos, você está algemando o Espírito Santo. Agora, essa frase choca, mas em que sentido? Ele diz: não é que ele seja incapaz de operar sem a sua cooperação, o fato que ele não prometeu para operar sem a Bíblia. É fascinante observar nos textos paralelos das epístolas gêmeas de Efésios e Colossenses, que o livro de Efésios dá a ordem: enchei-vos do Espírito. É uma ordem no tempo presente imperativo, na voz passiva. Eu continuamente busco ser controlado, cutucado pelo Espírito. E quando Ele me cutuca, eu digo sim, agora eu sou cheio do Espírito.
Mas o texto paralelo, a epístola gêmea de Colossenses, escrita na mesma época, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só que nos dois textos as evidências da plenitude do Espírito e da palavra são iguais. Adoração de coração, comunhão e edificação dos irmãos, gratidão e a vida cristã no lar. Não nos ficamos admirados porque o Espírito Santo de Deus é o autor da palavra, e é a palavra que Ele usa para nos cutucar, e quando obedecemos o cutucar do Espírito na palavra, nós somos cheios do Espírito Santo. Agora, um problema antigo é que nós não conhecemos as Escrituras. Jesus falando para os saduceus que chegaram com aquela pergunta cabeluda de seminarista, tipo arminianismo e calvinismo, responsabilidade humana e soberania divina, sobre a ressurreição e a esposa de alguém ou o marido que teve 7. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas esse problema se repete em nossos dias. O desafio para nós é como integrar a palavra de Deus, agora funcionou, na vida familiar em meio a tantas atividades, tantos ministérios urgentes, o corre-corre da vida moderna. Como é que nós vamos fazer isso em casa antes de exportar para os outros? E meus amigos, é uma questão muito séria. Podemos encher o cérebro de crianças e os nossos próprios filhos com muitos fatos, com muito conhecimento, mas Tiago nos lembra que os demônios têm o mesmo conhecimento de fatos sobre Deus, mas nem por isso são convertidos. Eu sou professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde muitos obreiros da PEC têm estudado. A Sati, que está aqui em algum lugar traduzindo, foi a primeira aluna aceita no primeiro ano do SBPV, 51 anos atrás. Desculpa, 21 anos atrás. 21 anos atrás, né, Sati? Eu trouxe até literatura, tudo de graça, revistas e propagandas. Uma das propagandas que fala sobre um dos nossos cursos de 1 ano para o jovem, cito uma estatística recém-feita nos Estados Unidos, diz assim: 53% de jovens cristãos abandonam a fé no primeiro ano da faculdade. Diz assim: muitos pais, preocupados com o sucesso educacional e material de seus filhos, ainda não perceberam que entre as grandes mudanças sofridas nos nossos dias, várias delas contribuíram para fragilizar a capacidade do jovem cristão reagir positivamente às influências no ambiente estudantil e profissional. Dentre elas, poderíamos citar a idade cada vez menor dos jovens, ainda imaturos, entrando para as universidades, o despreparo espiritual dos jovens cristãos que, por não conhecerem bem as bases bíblicas que fundamentam sua fé, deixam-se influenciar por ensinos que contrariam a palavra de Deus. Pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos revelou que 53% de jovens cristãos abandonam sua convicção na palavra de Deus no primeiro ano da faculdade. Como é que nós vamos lutar contra esse fato? A palavra de Deus deixa muito claro que nós somos quem nós somos no contexto do lar. É fácil usarmos uma máscara dourada enquanto estamos num congresso como essa aqui, ou até mesmo no palco, dirigindo louvor, fazendo tantas coisas para o Senhor.
Mas o vamos ver da fé cristã é lá em casa, onde a máscara cai, eu sou quem eu sou, é o vamos ver da vida cristã. E diante dessa realidade, o nosso desafio, assim como o apóstolo Paulo, que disse no final de 1 Coríntios 9, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como integrar a palavra de Deus na vida familiar, em meio a tantos compromissos, para que o que o apóstolo João falou em 3 João, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. Deus tem sido muito gracioso para conosco. Aqui são os nossos 6 filhos, pode tocar de novo, isto. Espalhados ao redor do mundo, 2 pastores, uma filha casada com um pastor, outro militar da aeronáutica americana, que cuida de 800 homens numa base dos Estados Unidos, mas pela graça de Deus, todos andando com Jesus, e não por méritos nossos, e certamente não meus. Se tem algum mérito humano, e certamente é só a glória de Deus, é da minha esposa. Mas como isso acontece? O que nós podemos fazer? A palavra de Deus é muito clara, e vocês conhecem bem os textos, rapidamente alguns deles, leia junto comigo, textos bem conhecidos, 2 Timóteo 2,15, especialmente esse livro de 2 Timóteo, juntos, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar bem, traz a ideia de abrir direito, cortar direito. Eu tenho na minha casa um pequeno pomar, onde tem pocã. Eu entendo que essa ideia do pocã, que você enfia o dedo, você abre e entrega gomos suculentos. É a palavra de Deus, mas que precisa ser visto em casa também. Outro texto no mesmo livro de 2 Timóteo, desculpa, às vezes funciona, às vezes não, vocês conhecem também, leia junto comigo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Interessante, desde a infância, sabes, conheces as sagradas letras, foi Timóteo, por causa da Eunice Lloyd, uma mãe, uma avó piedosa, que impactaram a vida desse jovem. O próximo versículo, 3, 16 e 17, conhecemos tão bem, mas está no contexto do lar, do ensino que Timóteo recebeu em casa, em que a própria família integrou a palavra, mesmo com o pai descrente. Leia comigo o texto tão bem conhecido. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra no lar, transformando vidas. A palavra integrada. Não somente um momento formal e chato, mas dinâmico o dia todo. Meus amigos, não somos os inventores da roda. Graças a Deus pelos 75 anos que a PEC está fazendo isso aqui no Brasil. Um pouco mais nos Estados Unidos, mas tem lições da história preciosas. Eu sou fã dos puritanos. 500 anos atrás, os puritanos já estavam falando a mesma coisa. No ato da Assembleia de 1596,
Olha o desafio para os líderes de ministérios, presbíteros, pastores, escrito naquele documento. Os presbíteros visitam as famílias dentro da paróquia designada a eles, falando do contexto puritano. São cuidadosos em verificar que a adoração de Deus está estabelecida nessas famílias. O ministro também é instruído a perguntar em suas visitas pastorais: Deus é adorado em sua família por orações, louvores e a leitura das Escrituras? Isso é 400 anos atrás, meus amigos. 3 vezes ao dia, a família puritana sentava juntos para ler e falar das Escrituras, de forma breve, de forma rápida, antes de voltar para o campo. Outro líder puritano disse o seguinte, olha o contexto atual também: em vão vocês reclamam de políticos e pastores, enquanto vocês, que são líderes do lar, são infiéis na sua mordomia. Reclamam que o mundo está num estado horrível, mas o que você faz para consertá-lo? Interessante, ontem à noite nós vimos o texto de Abacuque 2,4, citado 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela sua fé, mas uma outra tradução da palavra fé é fidelidade. Nós conquistamos o problema do mal de dentro para fora. O problema de impunidade começa a ser resolvido quando nós disciplinamos nossos próprios filhos. Mas quando o mundo, o governo, em nome de educação, retira dos pais, retira dos líderes a possibilidade de uma disciplina bíblica homeopática, fazem com que nossos filhos sejam filhos do diabo. Outro puritano disse o seguinte: seria impossível declarar todas as maneiras pelas quais Deus tem sido benfeitor para suas famílias. Olha a contundência disso, 400 anos atrás. E vocês são sem vergonha se não o louvam juntos pela sua bondade. Tal casa parece mais um chiqueiro do que uma habitação para criaturas racionais. Não somos criadores, inventores da roda. Outro, um pouco mais recente, disse o seguinte, pode avançar. Obrigado, gente. Vocês conseguem, como pais, falar de tudo quando na presença dos seus filhos. Sua conversa sobre 1000 assuntos diferentes, mas sua língua e seu coração não acham espaço para uma palavra sobre Deus? Não vão olhar como família para Ele, que é o Pai verdadeiro da sua família? Não conversam com sua esposa, seus filhos, sobre aquele ser que um dia será o único marido de sua esposa, o único pai dos seus filhos? E continua dizendo assim: pais, se seus filhos não encontram o espírito de piedade em suas casas, se pelo contrário seu orgulho consiste em cercá-los com presentes externos, introduzi-los na sociedade mundana, atender seus desejos fúteis, permitir que sigam seus próprios caminhos, vocês verão que crescerão vaidosos, soberbos, indolentes, desobedientes, impudentes e extravagantes. Eles vão tratá-los com desprezo, e quanto mais seus corações ficam envoltos neles, menos eles vão pensar em vocês. Tem vários outros aqui, pode avançar 3 slides aqui. Meus irmãos, não é para amontoar culpa, muito mais afazeres numa agenda tão cheia que talvez precisa mais de não fazeres do que afazeres. Mas eu quero alertá-los e encorajá-los. O que falamos fora, precisamos fazer dentro. Que Deus ama a sua família, seus netos, seus filhos, seus sobrinhos. Abra sua Bíblia no livro de Juízes,
São textos bem conhecidos que nós vamos simplesmente relembrar hoje. Mas talvez de uma perspectiva um pouco diferente. Juízes capítulo 2, um texto citado muitas vezes que trata da amnésia espiritual do povo de Israel. Depois da conquista da terra prometida, a liderança fabulosa de Josué, mentoreado por Moisés, mas Juízes capítulo 2 trata da amnésia espiritual. Versículo 7 diz assim: serviu, pois, o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Mas notem versículo 10. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Como é possível? Somente uma geração depois de todas aquelas grandes obras que Deus havia feito, maná no deserto, partido do mar, água das rochas, os cadáveres dos soldados egípcios, alguns dos mesmos que haviam chicoteado papai, mamãe, vovô, vovó, mortos na praia do mar. Como é possível? Como disse o avô da minha esposa e o fundador do Ministério Palavra da Vida no mundo inteiro, Jack Wyrtzen, nós estamos a uma geração da extinção do cristianismo. Basta uma geração não repassar o bastão da fé para a próxima e perdeu-se tudo, porque como nós ouvimos ontem à noite, Deus não tem netos, somente filhos. Só que tem um equívoco na interpretação desse texto, que muitas vezes nós entendemos que os pais não contaram as histórias do passado, mas não é verdade. Contaram sim. Encheram a cabeça dos seus filhos com fatos, nós sabemos disso. Avance um pouco na sua Bíblia para Juízes capítulo 6, versículo 13. Juízes 6, versículo 13. Não é que eles não sabiam, mas há uma diferença entre saber e conhecer a Deus. Há uma diferença entre cérebro e coração, entre entendimento e experiência. Olha o capítulo 6, versículo 13, Gideão, vocês conhecem bem a história, mas olha o que ele diz, diante do anjo do Senhor, versículo 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Oba, gostou disso? Só que ele responde. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas? Olha a frase: que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Houve um desconexo entre fatos e realidade, entre entendimento e experiência, entre conhecimento de cérebro e prática do coração. Eles sabiam, o problema é que os pais não transmitiram isso de uma forma viva, de uma forma real, de uma forma experiencial. Esse é um grande perigo no ministério com crianças.
Não pense por um instante que seu aluno, que sabe que tem 66 livros na Bíblia, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, que sabe quantas pedras Davi pegou para matar Golias, que pelo conhecimento de fatos, ele é filho de Deus. Porque o ensino da palavra, integrada na vida da próxima geração, precisa chegar no coração, precisa expor a tremenda necessidade, a miséria do coração. Estamos tão impactados por filosofias estranhas às Escrituras, em que o nosso alvo principal é inflar a autoimagem, a autoestima do filho, quando de fato o que devemos fazer é descortinar esse coração. Gostei do testemunho ontem, maldoso desde criança, para evitar a amnésia espiritual. Trágico. Eu já passei por uma amnésia. Quando tinha 14 anos de idade, jogando futebol brasileiro nos Estados Unidos, eu era um dos poucos, mas mesmo assim ainda na reserva do nosso time do colégio. Ainda tinha 3 anos para chegar no titular, mas num jogo que a gente estava perdendo feio. Eu lá no fundo da banca de reserva, o técnico, para não desgastar os seus jogadores principais, me chamou, nem lembrava do meu nome. Ô fulano, vem cá, você, agora é sua vez. Eu tirei agasalho, me preparei, agora é minha vez. O técnico crê tanto em mim que acha que eu vou marcar 5 gols de virada. Entrei em campo, conforme todas as minhas orações, expectativas, Deus mandou a bola para mim, mais ou menos 40 metros do gol, lá no alto. Eu subi 1 metro, 2, 3, 4, 5. Tem uma cabeçada na bola em direção ao gol. É a última coisa que eu lembro. De alguma forma parece que aquele treino sobre dar cabeçada e voltar ao planeta Terra de pé, saí do campo, cambaleando, voltei para meu lugar ainda aquecido. O técnico, fulano, o que você está fazendo? Eu passei algumas semanas com as sequelas. Graças a Deus hoje não tem mais nada. Meus amigos, como integrar a palavra de Deus na vida familiar? O que eu vou compartilhar, vocês já sabem, é o texto clássico das Escrituras, mas escrito para pais, para avós, para titios e titias. E o seu ministério com crianças não é só com crianças. Essas palavras que nós veremos agora, os passos práticos, são para você ensinar para os pais dos seus filhos, das suas crianças, repassar adiante, porque infelizmente a regra é que a criança sobe ou desce até o nível familiar. Há exceções, porque a graça de Deus é muito grande, mas por que lutar contra a regra? Vamos trabalhar junto. Como nós vamos fazer isso? O texto que nós vamos olhar é Deuteronômio 6. Eu sou pastor de exposição bíblica, não sei fazer outra coisa, então eu vou versículo por versículo, pelo texto que você já conhece bem, mas talvez com uma perspectiva diferente. A resposta é tripla. Como integrar a palavra de Deus na vida familiar? Primeiro, pelo ensino formal, no antigo e para alguns obsoleto, chamado culto doméstico. Em segundo lugar, pelo ensino informal, o dia todo e todo dia.
E terceiro, pelo ensino simbólico, através de memoriais, ou seja, lembranças da fidelidade de Deus. Meus amigos, essa é a vacina divina contra a amnésia espiritual. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, eu sei que a maioria já fez isso. Vamos trabalhar item por item. Primeiro, a palavra é para os líderes, para os pais. O livro de Deuteronômio, que literalmente do grego significa segunda lei, não é uma segunda lei, é a repetição da lei com uma nova geração. Os velhos já eram, agora uma nova geração nas planícies de Moabe vai entrar na terra prometida, e Deus precisa renovar a aliança. Deus está preocupado. Se tem um livro do Velho Testamento que reflete a ideia, não somente desse congresso, do ministério APEC, mas da palavra de Deus, é Deuteronômio. Nós temos que verificar que o que nós temos, o que nós cremos, seja repassado para a próxima geração. Esse é o livro de Deuteronômio. Esse tratado, esse pacto de suzerano, de líder para os seus vassalos, tem uma parte que garante que será transmitido. É Deuteronômio 6, que diz a partir do versículo 4, o versículo que os judeus usam como centro da sua fé até hoje: ouve Israel, o Shema Israel. O Senhor nosso Deus, Yahweh Elohim, Ele é o único Senhor, Ele não admite concorrentes, nem videogames, nem desenho animado, nem gibi, nem Pokémon. Mas agora Ele fala para os pais: amarás, pois, papai e mamãe, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A questão toda aqui é que os pais precisam ser criados. Como é triste quando são os filhos empurrando: papai, vamos para a escola bíblica, me leva lá, Senhor, papai. Não, filho, é bom para você, mas eu vou assistir Fórmula 1. Eu tenho outros compromissos. Às vezes, obreiros fazem isso. 2 anos atrás, eu compartilhei uma ilustração aqui do cadarço. A ideia de que, para fazer com que um cadarço passe de um lado de uma mesa lisa para o outro, você tem pelo menos 2 maneiras de fazer isso. Você pode tentar empurrar, mas só vai entortar, correto? Mas outra maneira é de puxar. E assim como moto atrás do caminhão, a criança entra no vácuo, segue, acompanha. Por isso Deus começa nos versículos 4 e 5, tu, teu, tua, falando para os líderes e os pais. Mas como nós vamos então integrar, vacinar contra a amnésia espiritual? O texto que segue nos traz 3 ideias, as 3 que nós já mencionamos. Primeiro, pelo ensino formal, tu as inculcarás, palavra muito forte que estudaremos. Segundo, do ensino informal, a maior ênfase do texto. Não é só aqueles 5, 10, 15 minutos de culto formal, a ideia que alguns têm do papai que chega de terno e gravata na hora do desenho predileto do filho, desliga videogame, tira celular, smartphone, com bibliona debaixo do braço e chama todo mundo para o culto doméstico. Começa com a leitura de Levítico, seguido por Ezequiel, capítulos 40 a 48, sobre o templo milenar. Canta da harpa cristã, dos salmos e hinos, do HCC, números 100 a 150, e depois pede para todo mundo trazer sua oferta para a construção da nova casa.
Que isso? O catequismo, a instrução é importante, mas é o dia todo, e todo dia que vale, o ensino informal. Mas o texto também fala do ensino simbólico. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa vacina. Vamos trabalhar um pouco cada frase que tem aqui. Primeiro, o ensino formal. Só essa frase, tu as inculcarás a teus filhos. Essa palavra inculcarás é um pouco rara no Velho Testamento hebraico. A palavra shanan foi usada em vários textos de afiar uma flecha. Interessante, a palavra de Deus chama nossos filhos de flechas na aljava dos pais, para atingir um mundo que talvez nós mesmos nunca conheceremos. Eu estive anos atrás numa aldeia Yanomami, no norte do Brasil. Entrei numa maloca e tinha um índio de 14 anos de idade, já pai de família, que estava com as brasas dentro da maloca, endireitando uma flecha que para mim era perfeita, mas ele trabalhava, afiava, refinava, porque a vida da sua família dependia da flecha. A ideia da palavra é pela repetição, a mãe da aprendizagem, linha sobre linha, preceito sobre preceito, afiar a palavra de Deus para penetrar o coração dos filhos. É esforço, é disciplina, é perseverança. Nós falhamos no culto doméstico, tem vezes que estamos correndo demais, mas o que prevalece? Os filhos, os netos percebem em nós um compromisso para com a palavra de Deus, mesmo que seja só uma vez por semana que estamos todos juntos, mas naquele momento, de uma forma criativa, viva, dinâmica, apaixonada, os filhos veem o legado. Tem vários textos que falam a mesma coisa, vocês conhecem. Salmo 78, um dos meus prediletos. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, está falando do nosso texto, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Não é só fatos, é o coração. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Essa é a receita. Mas como fazer isso de forma prática? Eu e minha esposa, ao longo de 30 anos aqui no Brasil e de ministério com famílias, não adianta você ficar falando, blá, 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 blá. Maridos, orem com suas esposas. Pais, façam o culto doméstico. Todo mundo precisa de um orçamento. Não adianta falar blá, 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 se você não mostrar, ensinar. Como fazer isso? Nós fizemos um livro, vi ainda, tem alguns exemplares lá na livraria, mas 101 ideias criativas para o culto doméstico. O que é que nós trabalhamos aqui? Algumas ideias práticas para você ensinar os pais das crianças para quem você ministra e fazer também. Comece cedo. Do berço, tem alguns pais, eu conheço, que fazem ainda dentro da barriga o culto doméstico.
Não estamos necessariamente atingindo o coraçãozinho dentro da barriga, mas sim o nosso coraçãozão. É o hábito. Nossos filhos cresceram, eles não conheciam dias em que nós não realizávamos de alguma forma o culto doméstico, mas não era essa forma chata que eu apresentei para vocês, de forma apropriada, de forma breve, 3 minutos, 4 minutos, mas pastor, isso vale? Isso vale? Claro, São Pedro está registrando tudo isso, e quando você entra no céu, isso vale? O que vale é o coração do seu filho, a sua participação no momento breve, talvez através de encenações. Quantas vezes em casa nós marchamos em volta das muralhas de Jericó, com panelas batendo e gritando, e maravilha de maravilhas, as muralhas ruirão. Charadas, jogos bíblicos, fatos e experiência. Use provérbios. Provérbios para o pré-adolescente, adolescente jovem, é o manual do fabricante. Depois de 9 capítulos vendendo peixe, sabedoria, conhecimento de Deus, o pai compartilha, descarrega um caminhão de princípios que, quando interpretados cristocentricamente, expondo o coração do filho tolo, que conduzem até Jesus. Leia 3 versículos de Provérbios numa refeição familiar, peça um comentário, já viu isso na escola, na rua, como que é, compartilhe a sua experiência, ore e acabou. Isso vale. Não tem tempo todo dia, use o tempo que tem, e crie mais oportunidades, seja criativo. E hoje, meus irmãos, nós temos tantos currículos à nossa disposição. Eu sei, porque vocês ficaram comprando até 1h da manhã, ontem à noite. Eu não consegui nem chegar perto, mas tudo bem. Focados em Jesus, na palavra dele, atraentes para crianças. Aproveitem, não somente para outros, mas para seus também. Segundo lugar, a vacina contra a amnésia espiritual não é só ensino formal, importante, conhecimento da palavra, mas também informal, e essa é a ênfase do texto. Diz o texto, e delas, as palavras, falarás, falando papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, muitos de nós que criamos os nossos netos. Quando? Vocês conhecem bem. Assentado em tua casa. Andando pelo caminho. Ao deitar-te ou levantar-te. Momentos corriqueiros. Pastor, eu não tenho tempo que nem os puritanos de separar 3 vezes por dia. Mas você passa meia hora naquele bendito trânsito da sua cidade, levando seus filhos para a escola. Agora é hora de colocar um CD, cantar com eles, criar cenários. Filho, o que você faria se alguém te oferecesse tal coisa? Se aquela menina, você sabe quem, que eu vejo entrando cada dia, pedir para ficar contigo, como você vai reagir? O pai de Provérbios, ele veio, andando pelo caminho, assistindo o programa de televisão, nós vamos ver Netflix, filmes, programas, mas vamos interagir, vamos avaliar, nós vamos criar uma peneira bíblica para os nossos filhos interagirem com o mundo. É assim que se integra a palavra de Deus na vida familiar. Ao deitar-te, ao levantar-te, momentos oportunos, em que a mente é fértil, em que a criança quer protelar. Pai, eu quero um copo de água. Aproveite o momento para falar da sua paixão. O ensino bíblico é o tempo todo, em todo tempo, em todo lugar e em qualquer lugar. O alvo e o foco desse texto,
a vacina é alcançar o coração para que o filho ande com Deus sozinho. É o pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Muitos de nós já fizemos isso. Nós traçamos o caminho, filho, não há direita nem esquerda, sempre reto toda a vida. Você segura o filho, coloca no caminho. É Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que tem que andar, e mesmo quando for velha. Não que vai aprontar como adolescente, quem sabe algum dia o filho volta, mesmo quando for velho. O filho adotou o mesmo norte que papai e mamãe. Você acompanha a bicicleta, mas tem hora que você começa a soltar. Precisa soltar, alguns pais nunca soltam. E agora, você solta um pouco. O filho balança, mas continua, você pega de novo. Instrui um pouco mais, até que algum dia, esse acompanhamento, sentado em casa, andando pelo caminho, e nesse final do dia, o filho adota o mesmo norte, ele nunca parte dos caminhos do Senhor. Esse é o nosso alvo. Não usamos esse versículo para julgar o pai que tem um filho desviado, e são muitos, porque não se esqueça, nunca. Há 3 fatores envolvidos no sucesso do ministério com crianças: dos pais, a soberania de Deus, por isso nós intercedemos. A responsabilidade dos pais, não do obreiro, da APEC, em primeiro lugar dos pais, por isso nós ensinamos e instruímos. Mas tem o terceiro fator, nunca esqueça disso: é a escolha do filho. Em Provérbios, o filho tem que decidir. Depois de 9 capítulos de sermões do papai, agora os provérbios começam colocando diante do filho 2 opções. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é tristeza da sua mãe. Filho, qual dos 2 você será? O filho tem que escolher também. Como fazer isso? Deixa eu compartilhar algumas, de muitas, sugestões. Pode avançar aqui, por favor. Pode colocar todos esses aqui, até 5. Deixa eu ilustrar alguns desses aqui para vocês. Vários são do nosso livro, mas principalmente da experiência. Muitos de vocês têm um quadro de oração, nós temos na copa da nossa casa, com ex-alunos do seminário, com obreiros nos campos, para um ensino bem simples. Fulano de tal está lá em tal lugar, entre os ribeirinhos do norte do Brasil. Essa aqui está com indígenas, essa aqui está no meio de São Paulo, trabalhando com crianças naquele ministério tão difícil. Muitas vezes o nosso culto doméstico, ensino informal, andando pela casa, saímos talvez das férias, algum momento na natureza, e brincávamos: meu Deus é tão grande que, e cada um tinha que completar a frase: Ele sabe quantos grãos de areia tem em Guarujá. Meu Deus é tão grande que Ele sabe a cor das rochas no Plutão. Meu Deus é tão grande que Ele sabe o limite, onde é a última estrela do universo. A mente do seu filho expande ao tamanho do universo. Quando nós adquirimos alguma coisa nova, eu lembro quando, por 19 anos, nossa família dirigia Kombi, porque era só condições que tinha, o único carro que cabia à nossa família. Nós viajamos em férias ministeriais de Atibaia até Belém do Pará, ministrando o tempo todo, até Recife, até Assunção, Paraguai, até Rio Grande do Sul, na mesma bendita Kombi. Mas quando nós adquirimos a segunda Kombi, todos nós em volta da Kombi, orando, consagrando os pneus, motor, alguns até meio enfiando a faca, o acelerador e o pé do papai. Embora era Kombi, então iria fazer o quê? Rodízio de cânticos, chegando de um trabalho, todo mundo cansado, não teria tempo em casa para culto doméstico, mas andando pelo caminho. Então começava uma música, 3 palavrinhas só, e quando terminava uma das últimas palavras, alguém lembrava: mas uma das últimas palavras dessa aqui é a primeira palavra de outro cântico, e cantávamos um rodízio.
Noite de música em casa, muitas vezes era cada um pega panela, lata com grãos de feijão, instrumentos musicais para cantar e fazer um santo barulho ao Senhor. Ensino informal, pode passar. Ideias práticas. Nós brincávamos muitas vezes de 20 perguntas, adotávamos uma personagem bíblica que começava com uma letra e desafiávamos os filhos assim. Eu estou pensando em alguém cujo nome começa com M. Essa é uma das formas. A outra forma é só pensar em uma pessoa e todo mundo faz pergunta. É do Velho Testamento? Sim. É homem? Sim. Foi considerado patriarca? Sim. E assim por diante, sim, não. Ou você tem o nome, tem a letra, começa com a letra M, cada um tem que fazer perguntas. Ela deu à luz Jesus? Não, não foi Maria. Outra pessoa perguntava, viveu mais tempo de todos os outros? Não, não foi Metusalém. Ele foi um bebê achado pela filha de Faraó? Sim, foi Moisés. E você vai afiando como flecha. Tem muitas outras, mas vamos passar para a última parte do texto. Ensino formal, importante. Inculcarás. Informal, ainda mais importante, todo dia, o dia todo. Mas o texto termina com essa frase. A ideia do sinal. Diz também, as atarás, as palavras, e aqui a frase-chave, como sinal, na tua mão, por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós até criticamos o fariseísmo, legalismo. Eu já presenciei isso numa viagem na Ucrânia, para um dos lugares mais sagrados para judeus tradicionais, e o avião assim, de rabinos, de jovens peregrinos, entre as pessoas mais mal educadas que eu já vi na minha vida. Eu vi a diferença entre a palavra no coração e a palavra como frontal na mão. O tempo todo, essas pessoas santas, separadas, tratavam mal os outros passageiros. A minha esposa quis inclinar um pouquinho a poltrona. Eu não entendo esse negócio de poltrona de avião, que você tem que colocar no lugar. Primeiro, só muda mais ou menos assim. Então você vai pousar, morre, não morre, mas tudo bem. Ela só queria inclinar um pouquinho, depois de uma longa viagem, e um desses aqui atrás, bate na coisa, porque ele estava fazendo a sua hora devocional, mexendo o tempo todo, amarrando. Mal havíamos pousado, e a aeromoça comissária diz, por favor, ninguém fique de pé, até chegarmos no portão, e tudo isso. Todos eles levantaram, começaram a pegar coisa, bater na cabeça das pessoas. Meus amigos, eu vi na cara. O sinal tem que chegar no coração. Não é só a palavra em todo lugar, e nós entendemos talvez que a ideia aqui na tua mão, tudo o que você faz, entre os olhos o que você vê, nos umbrais de tua casa, nas tuas portas, para onde você vai, lembranças para seus filhos. Gosto muito do texto de Salmo 145 que diz isso. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os seus poderosos feitos. Não é só a palavra de Deus, mas os poderes de Deus, os feitos na sua vida.
Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. O salmista diz aqui, no espírito da vacina contra a amnésia espiritual, o ensino simbólico, contar as histórias, lembrar o passado, porque o Deus fiel do passado nos encoraja no presente a avançar para o futuro. Nós estamos celebrando isso, 75 anos de APEC. Mas memoriais da fidelidade de Deus pode avançar. No mundo nós temos isso. Não, falta um agora. Ixi, eu estou... Ipiranga. Estátua da Liberdade. Talvez na praça central da sua cidade você tem o fundador, um bandeirante. Mas a Bíblia faz isso. Pedras do Rio Jordão. Papai, o que significa aquela pilha de 12 pedras? A Arca da Aliança cheia de memoriais da libertação de Israel. O arco-íris até hoje nos lembra das promessas de Deus. E a ceia do Senhor. Deus se preocupa então com memoriais. Deixa eu dar algumas sugestões finais para nós aqui. Talvez uma forma para praticar isso, que muitos fazem, seria versículos postados em lugares visíveis e estratégicos para seus filhos verem, no espelho, na geladeira, talvez dentro de um lanche enviado com o filho no passeio. Lembranças e memoriais. Hoje, postagens, sem exagero, sem encher a paciência, mas aquelas lembrancinhas, talvez por WhatsApp, no Facebook, o acesso que seus filhos têm. Uma coisa que fizemos em casa, à luz do texto de Provérbios 22:6, foram festas de passagem, ritos de passagem. Os judeus, na idade de 12 para 13 anos, reconhecem que o filho atingiu maioridade, agora é responsável. Eles chamam o bar mitzvah, o filho do mandamento, mas pela ótica neotestamentária, nós criamos a ideia do bar hesed. Uma cerimônia, não necessariamente com 15 anos, não é festa de debutante, mas é algo para resgatar valores bíblicos. Na hora que nós percebemos, o filho, a bicicleta já se soltou. O filho tem o mesmo norte que papai e mamãe têm. Então nós preparávamos uma festa toda especial, em que o filho, o bar hesed, se tornou filho da graça, da misericórdia. Bat hesed para a filha. Então para os homens era um churrasco com homens de Deus que haviam influenciado a vida, convidados, cada um dando uma palavra, cada um dando um símbolo, representando pureza sexual, compromisso com a palavra, missões no mundo e outras coisas. No fim, convidávamos as mulheres para uma sobremesa. Para as mulheres, algo muito menos caro do que a festa de debutante. Talvez seja só esse um bom motivo para você fazer, ou incluir, para resgatar algo que pode ser bíblico. Então era um chá chique, mais ou menos 30 mulheres convidadas, mulheres de Deus também, para investir na vida da nossa filha, com 15, ou 17, ou 19 anos de idade. Mas eu queria terminar com mais uma ideia que temos compartilhado, aprendemos de outros também, na sua casa, tendo filhos ou não, netos ou não, uma caixa de sombras do passado, uma caixa de memoriais que trazem memórias, lembranças tangíveis, concretas, de momentos na sua história, que você tem muitos, em que Deus foi muito presente, muito gracioso.
São miniaturas. Em casa, se você entrar na nossa sala de estar, você encontrará essa caixa. Tem várias miniaturas. Cada objeto representa uma história. Eu sei de igrejas que já fizeram isso para comemorar e lembrar. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. A fidelidade de Deus no passado é motivação no presente para avançarmos para o futuro. Como nós estamos agarrados como família agora, com a pequena Radassa, num quarto hospitalar dentro de casa, com oxigênio, e traqueostomia, e inalação. Nós não sabemos o que Deus tem no futuro, mas olhamos para essas lembranças e nos agarramos mais nele. Lembrança da vez em que os meus filhos foram para a mata para brincar de esconde-esconde. Meu filho mais novo, Steven, com 8 anos de idade, a mamãe está fora, ela tinha feito costurado, que ela também é costureira, uma calça camuflada, mas estava molhada. Ele falou: pai, eu posso colocar na secadora? Ela nunca teria deixado uma peça de roupa. Eu falei: não, claro, filho, coloca. Ele põe aquela calça, eles vão para a mata. Logo nós recebemos uma ligação: papai, Steven foi picado por cobra, vem rápido. Voei na Kombi. Lá ele saindo da mata, uma cascavel havia dado bote na perna do meu filho. Corremos para o hospital, mas depois de 24 horas nada aconteceu. Por quê? Porque aquela calça grossa que o papai bobo deixou que ele usasse fez com que o veneno não entrasse no sangue do meu filho. Eu não quero esquecer disso. Nossos filhos saíram com seus primos para explorar nas montanhas ao redor da nossa casa, os morros na Palavra da Vida em Atibaia. 4 deles, quando de repente, também Steven, hoje ele é pastor, mas meu doido, ele é músico, desculpa Zé, sentiu uma coisa na cabeça. Ele chamou o irmão um pouco mais velho, Daniel, o que é isso? Daniel voltou e pisou no meio de uma colmeia de chão, de abelhas africanas. Estavam mais de 700 metros de casa, no meio do mato, acho que quase 1 quilômetro. Os 4 descendo, tropeçando, perdendo tênis e tudo na montanha. Tinha facão, tinha capacete, tinha tudo. E as abelhas atacando, subindo para a nossa casa, gritando: Mom! Era época de carnaval, tinha muito grito, mas quando a minha esposa, eu pregando fora, ouviu Mom, sabia que eram os filhos dela, os sobrinhos, chegaram com abelhas em volta, não menos de 70 picadas em cada um deles. Uma semana depois, ainda inchando, mas Deus os livrou, pela graça de Deus. Sempre livra, não. Às vezes tem outros propósitos. Talvez a minha história predileta, pode avançar mais um, é desse parafuso. Você tem histórias também, como essa, e precisa lembrar, simbolicamente. Primeiro ano no Brasil, faz quase 30 anos. Nós levamos um grupo de alunos, seminaristas da Palavra da Vida, para um sítio, para um mini retiro. Terminou o retiro, assistimos na época, acho que era 88, as Olimpíadas. E era minha responsabilidade naquela época, a gente tinha um carro pequeno, enfiar seminaristas dentro daquele carro, levar para Piracaia, onde nós estávamos. Grande metrópole de Piracaia. Para a estação da rodoviária, para irem para os seus ministérios. No meio do caminho, eu recém-chegado no Brasil, talvez 1 ano ainda falava pouca coisa, fundi o motor do meu carro. Eu fiquei zangado com Deus. O Senhor me deixa aqui no meio do mato, 5 quilômetros do sítio, 5 quilômetros da cidade. Eu olhei embaixo e ouvi uma trilha de óleo voltando até o sítio, sangrando o meu carro. Eu pensei: caramba, essa semana eu troquei o óleo lá no
posto da cidade. Eles não apertaram esse parafuso. Sangrou meu carro. Eu fiquei zangado. Como o Senhor me trouxe até esse lugar? Estou no meio do nada, eu sou responsável por esses seminaristas. Nós conseguimos voltar para o sítio, procuramos o parafuso para tentar colocar de volta e encorajar o carro a chegar. A minha família ficou presa lá, naquele lugar. Fomos para a cidade, de autopeças em autopeças. Não é que Piracaia tem tanta autopeça assim. Mas era sábado à tarde, 1h, última autopeças, entrei na loja, o homem do balcão disse, espera aí jovem, eu acho que, ele voltou e disse, não achei nada. Triste, decepcionado, quando de repente, sai correndo daquela loja outro freguês. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vi sua história. Ele foi para o caminhonete dele, ele tirou de lá um parafuso bem conhecido, porque estava pintado da mesma cor amarela do cárter do carro. Ele disse, você reconhece isso? Sim. Ele falou, eu tenho um sítio 10 quilômetros fora da cidade. Hoje às 6h estava andando com meu cachorro e eu achei esse parafuso no chão. Meus amigos, eu me senti desse tamanho. Sabe o que Deus estava dizendo? Davi, baixa a bola. Você está nas minhas mãos. Meus irmãos, quando eu penso na pequena Radassa, eu lembro desse parafuso. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Sua fidelidade no passado é minha motivação no presente para servi-lo até o futuro. O ensino formal, o ensino informal, o ensino simbólico. Você tem suas histórias. Conta. Você tem sua Bíblia, ensina. Não seja que nem aquela família que recebeu o jovem japonês. Vocês crentes não adoram ao seu Deus em casa? Sim, nós adoramos, e muito. O que eu quero deixar com vocês, essa ideia. O pai que ama Deus, de todo o coração, transmite sua fé a outra geração. Repita comigo. O pai que ama Deus de todo o coração transmite sua fé a outra geração. Mais uma vez para cravar. O pai que ama Deus de todo o coração transmite sua fé a outra geração. Que Deus nos abençoe.